Pensa na alegria de um professor, mas Tatarinho, por que você está tão feliz assim? Ó, dá uma olhadinha, dá uma olhadinha. Eita! Alguns aluninhos queridos do meu coração pediram para eu fazer uma análise técnica aí dos assuntos mais cobrados nos últimos vestibulares aí para a galerinha que vai fazer medicina na PUC Paraná. Por mais que o vestibular aí da PUC Paraná, pelo menos em relação à matemática, é bem abrangente, né? Então é um pouco complicado a gente falar assim de garantir os assuntos que vão aparecer na nossa prova, né? Mas sim tem alguns padrões, então dá para direcionar assim os estudos. E como a matemática ajuda um pouco, né, de você candidato nesse vestibular da PUC do Paraná, eu acho que é bacana, assim, né? Claro, né? Ter algum material de apoio para poder fazer algum direcionamento. Então, especialmente para vocês, meus aluninhos queridos do coração aí que vão fazer medicina, né? Fiz sim um material bem bacana aí para poder te direcionar. E na verdade eu quero mostrar para você. Então, o motivo desta orientação aqui é justamente para te dizer que eu fiz essa análise técnica com os assuntos mais cobrados. Então, assim, eu vou disponibilizar aqui na descrição do vídeo 2 links que vai te dar acesso a 2 arquivos aí bem bacana. O primeiro já está aparecendo na sua tela, que é justamente com essa análise. Eu peguei ele vestibular para vestibular desses anos aí, 2022, 2021, 2020, 2019, os últimos 4, para que você saiba quais são os assuntos cobrados questão por questão. E aí eu fiz a questão de printar ali as questões e colocar também nas questões os assuntos cobrados, para que você possa também, né, saber na hora que estiver estudando lá pelas provas anteriores qual é o assunto que está sendo abordado naquela questão. E daí no segundo arquivo que eu vou mostrar para você também, tem os enunciados sem o gabarito, porque você possa treinar também, se quiser imprimir, se quiser fazer digitalmente aí, né, claro. E aí você vai direcionando os seus estudos, tá? No canal também tem um link lá especial para as questões da PUC, né? Tem da PUC Paraná e tem dos outros estados aí também, o que ajuda você, né, a ter uma ideia de como é que é mais ou menos o padrãozinho aí dessa prova. Então, só para você se acostumar, ó, deixa eu fazer aqui para você, ó, quando você clicar nos links ali, ó, dos arquivos, né, que eu vou deixar disponível aqui na descrição do vídeo, um dos links vai falar justamente sobre essa análise técnica aqui, e aqui está mencionando, né, que nós temos justamente este primeiro arquivo com 3 partes. Né? A primeira parte é uma tabela e um gráfico dos assuntos mais cobrados. A segunda parte é a relação dos assuntos mais quebrados. Tá? Então, mais cobrados, às vezes tem algumas questões que cobram mais de um assunto, então não se preocupe se aparecer mais de um assunto numa mesma questão. Depois, enunciado das questões discriminadas com os assuntos cobrados. Tá? Aqui eu vou colocar o link, que vai estar esse arquivo também, caso você precisar, e eu vou colocar um QR Code aqui assim que eu tiver o link disponível, para que você possa ter acesso a todas essas informações. Olha aí, só que beleza? Bacana. A primeira coisa, uma tabela, né? E essa tabela aqui consegue direcionar os seus estudos. Então, veja que eu coloquei ali, ó, por ano, 2022, 2021, 2020 e 2019. E eu coloquei a partir de 2019 justamente por causa dessa mudança de padrão que teve, né, o formato da prova da PUC Paraná. Então, antes de 2019, tinha um padrão um pouquinho diferente, né? Então, a gente tenta estabelecer um padrão, né? E é o que a gente espera, quem sabe, para o próximo vestibular mesmo, né? Então, se você olhar, por exemplo, por assuntos, né? Por assuntos, o assunto até então, os assuntos assim mais cobrados, funções e geometria. E quando eu falo assim assuntos, né? Claro, cada professor às vezes pode ter um olhar diferente para a prova. Eu coloco funções, tudo que tem a ver com funções mesmo. Então, desde aquela parte inicial, introdutória lá, conceitual de função, como as funções polinomiais, função exponencial, função logarítmica, função trigonométrica, tá tudo aqui num bolo só. A geometria, por exemplo, eu coloco geometria plana, geometria espacial, geometria analítica, né? A matemática elementar é o que alguns professores, alguma atrás, colocam como matemática básica. Eu não gosto de usar a parte básica, a palavra básica parece que é fácil, né? Lógico que é a base de tudo, mas eu coloco como matemática elementar. Então aqui nós temos aquela parte de operações básicas, múltiplos, divisores, porcentagem, razão, proporção, bastante importante, né? E polinômios e equações algébricas ali eu coloco também. Então veja que às vezes polinômios, ó,
eu preciso ter conhecimento também sobre funções e o contrário. Então, assim, eu tentei separar só para você ter uma ideia da abordagem, como é que nós temos aí nessa prova, né? Análise combinatória e probabilidade. Então, vocês veem aí por essa tabela, por exemplo, ó, quais são os assuntos mais recorrentes, né? Então, análise combinatória e probabilidade apareceu aí em todos os anos, ó. Né? Então, aparece uma questãozinha com análise combinatória e probabilidade. Parte de polinômios e equações algébricas, ó, tem aparecido aí também todos os anos. A geometria ali, ó, pelo que eu fiz de coletânea, não apareceu só no último ano. Funções, surpreendentemente, não teve nesse último ano, mas olha só como há um índice razoável de cobrança também. E aí você consegue trabalhar com os mais cobrados. Então você tem que ter um cuidado e analisar, né, junto com essa tabela, as provas que eu vou mostrar aqui para você, porque senão você pode pensar assim, ah, nossa, Tatarim, matriz determinante apareceu em 4 questões em 2022? Não, os assuntos são cobrados, né, nas questões. Então eu coloco assim, se apareceu lá numa questão, tô só supondo que matriz inversa, esse é um tópico da matriz. Ah, depois apareceu lá produto entre matriz, é um outro tópico. Então eu coloco como se fosse, né, mais de um assunto cobrado referente à mesma questão, tá bom? Eu coloquei também, se você prefere gráfico, então na forma de gráfico, para você ter uma noção também dos assuntos mais cobrados, ok? E aí logo em seguida, ó, vem todos os vestibulares, ó, questão por questão, de acordo com o material disponibilizado lá no site da PUC Paraná. Ó. Então vejo que tem algumas questões que tem mais de um assunto, que nem vamos falar passo a passo aqui do vestibular de 2022. Então na questão 21 foi cobrado matrizes determinantes. Aí eu coloquei aqui um detalhe importante sobre a matriz de Vandermonde, que se você soubesse se calcular o determinante bem de boa. E aí também polinômios e equações algébricas, porque você tinha que calcular raízes. Na questão 22, geometria plana, tinha que saber área de triângulo e de hexágono regular. E aí, como ele fala assim, matemática elementar razão, ele também trabalhou com a razão entre as áreas desses polígonos aqui que foram citados anteriormente. Questão 23, probabilidade. Questão 24, geometria analítica, distância entre pontos. Questão 25, polinômios e equações algébricas, raízes, então tinha que saber especificamente relações de Girard. Claro que não dá para, às vezes, ser tão detalhista assim, né, numa análise como essa, mas aqui dá um bom direcionamento para você. Aí você vai vendo que a parte de raízes ó, apareceu tanto na questão 25 quanto na questão 21. Ó. Então você já consegue dar, opa, preciso dar uma caprichada nessa parte aí. E 26 de novo aparecendo ali a matrizes e determinantes, né? Tanto que saber matriz inversa, produto entre matrizes, aliado à ideia de números complexos, né? Unidade imaginária, então cobrou potência ali, ó, potenciação de números complexos. Eu fiz isso tudo para vestibular de 2021, vestibular de 2020, vestibular de 2019, ok? E aí, como eu sou muito querido, além disso eu peguei os enunciados das provas, aqui está direcionado para você, então, para o vestibular aí, né, para ter acesso em 2022. Tem todas as questões com os gabaritos e os assuntos aqui na questão também. Tá vendo? Então, você já consegue dar um direcionamento para os seus estudos. E eu fiz tudo isso aqui, ó, para todos esses 4 vestibulares que eu coloquei para você. Tá? Então é claro que daí às vezes o que acontece, né? Eu conversando aí com um aluninho querido, uma aluninha querida, ou outro, ou outra, e daí o questionamento é, mas Tatanem, eu precisava de um material para eu estudar e eu precisava que não tivesse o gabarito, né? Porque às vezes você se questiona, né? Eu tô fazendo a questão e o gabarito me induz ali a, a resposta, né? Então o que eu vou fazer também? Né? Vou disponibilizar para você um material com todas essas questões aqui, ó, todos esses enunciados, mas sem os gabaritos, que vai ser o segundo arquivo, inclusive que vai ter um link ali, ó, disponibilizado para você aqui na descrição desse vídeo. Bora lá, quer ver? Eu vou mostrar para você. Tá, e outro arquivo então, olha só. Esse outro arquivo também vai estar o link disponibilizado aqui na descrição do vídeo, né? Logo abaixo aqui ó, na descrição do vídeo. Então também todas as questões, ó, só que agora os enunciados sem gabarito, tá vendo? Então eu peguei lá desde o vestibular de 2022, que é bacana para você dar uma treinada, né? Bacana para você dar uma treinada. E aí você vai verificando, né? Ah, não que eu queira, né? Mas se você errar uma questão, você já vai no outro arquivo que eu disponibilizei, dá uma olhada lá qual é o assunto cobrado, aí você já consegue dar uma revisada no assunto e assim vai e volta, né? Claro que, como eu já falei para você, né? O vestibular aí da PUC exige de você um certo trabalho, né? A matemática judia um pouquinho de você, mas assim você vai treinando, né? Você vai praticando, vai melhorando e aí, quando chegar lá no dia da
da tua prova, você vai apavorar. Mas, Tatane, como é que eu faço para ter acesso ao gabarito? No final do arquivo aqui, ó. No final do arquivo, daí você vai ter o gabarito, né? Para que você consiga verificar lá o que está dando certo, o que não está dando, para você direcionar bem os seus estudos. Ah, fala a verdade, hein? Merece uns 32.427.282.424 likes curtidos aí nesse vídeo. Então, para você que estava esperando o material, faça bom proveito. Por isso, a alegria desse professor. Não esquece tanto de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos, fazer comentários. Preciso saber se te ajudou de alguma forma e desejo sucesso nesse vestibular. Valeu, até a próxima. Tchau.